que você precisa saber é que biologia celular é um ramo da biologia, meio óbvio, porque o nome já diz tudo, né? Biologia celular, e é o ramo que vai estudar as células. Então, a biologia celular vai estudar a composição das células, a estrutura das células, a função das células. Ou seja, esse universo das células vai ser estudado pela biologia celular. E aí muita gente acaba caindo aí numa coisa de querer estudar quem foi que descobriu a biologia celular, e o carinha lá, o Robert Hooke, e ficar sabendo isso e aquilo. Mas assim, gente, nessa live a gente vai focar na coisa mais prática, aquilo que o vestibulinho realmente pode te pedir e que você tem que saber, porque se você não souber, vai dar ruim. Então, em vez de ficar indo em teoriazinha e não sei o quezinho, a gente vai entrar na biologia celular real oficial, tá? Vai ser o início de tudo, afinal de contas é pra iniciantes. Eu sei que tem muita gente aqui que tá no fundamental ainda, que nunca viu isso na vida, passou o fundamental inteiro só vendo fotossíntese, ou então gente que terminou o colégio, ó, há 10 vidas, lembra de mais nada, assim, de biologia, nem sabe mais o que é biologia. Então, por isso a gente vai começar do básico, tá bom? E olha só, a gente vai começar do nível iniciantezinho. Então, como eu falei, biologia celular é a área que vai estudar, tá, as células, né? Vai estudar a composição delas, como elas se agrupam, o que são as células, quais são as organelas que a gente tem. A questão de divisão celular também é estudada pela biologia celular, só que é um pouco mais pra frente, tá bom? Já sabemos agora o que é biologia celular, então a gente vai partir, né, daquela coisinha linda que a gente tem no nosso corpinho, chamada célula. Tem gente que ouve a palavra célula e já fica assim, meu Deus, o que é célula? Será que é a célula da igreja? Será que é o celular aqui, que eu fico mandando mensagem pra mozão, né? Será que é isso que é célula? Calma, gente, não. Quando a gente fala da biologia, a célula não é aquele negócio da igreja. Eu tenho uma amiga de infância mesmo, que ela faz uma coisa chamada célula na igreja dela. Por isso que eu lembrei de célula de igreja, tá? Ou também não é o celular, gente. Quando a gente fala de célula na biologia, a gente tá falando da menor unidade funcional de um ser vivo. O que é isso, a menor unidade funcional de um ser vivo? O que acontece é o seguinte, a gente tem átomos, a gente tem moléculas, só que átomos e moléculas sozinhos não tem tanta função quanto uma célula, né? Então a célula, ela vai ser como se fosse um agrupamento ali de moléculas, então por isso é uma unidade, é uma coisa ali pequenininha, microscópica, que tem função já. Então uma célula sozinha já consegue fazer muita coisa. A bicha é louca, né? E olha só, ela é muito, muito, muito pequena. Então, pra gente memorizar que a célula é pequena, mas que ela é útil, pensa naquela amiga baixinha. Se você é uma pessoa baixinha, se você tem tipo 1,60, pra mim é baixinho, porque eu tenho 1,64 e eu sou baixinha. Coloca aí, eu sou uma célula, hashtag eu sou uma célula, pra eu saber que você é baixinho, que você pegou isso, tá? Porque a célula é pequenininha, mas a bichinha é muito importante. Tipo assim, sem a célula, a gente não faz nada. Na real, sem a célula, eu não estaria aqui, nem você, nem essas 106 pessoas que estão aqui, tá? Então a gente precisa de célula porque ela é a menor unidade funcional que um ser vivo tem. Então assim, plantinhas, pessoinhas, animaizinhos, todos nós somos formados por células. Até aquelas bactérias demoníacas que você tem lá no teu intestino ali, que dá uma diarreia de vez em quando, também tem célula, tá? Então, basicamente, todos nós temos células no nosso lindo corpinho. Teu crush é um amontoado de células. Células que formaram os tecidos, que formaram órgãos, que formaram o sistema, que formaram o organismo inteiro. Mas isso é assunto para um outro dia, tá? Então, basicamente, a célula é a menor partezinha com funções determinadas mesmo que a gente tem, tá bom? Então, olha só. Sabendo o que é isso, a gente tem que ir agora para um outro ponto importante, né? Que é entender que apesar de todos nós termos células, nós temos células diferentes. E aí quando a gente vai falar de célula de animal e célula de planta, por exemplo, a gente tem grandes diferenças, tá? Diferenças nas organelas que as células possuem, diferenças também no fato de que a célula vegetal, que é a de plantinha, vai ter a parede celular, e a célula animal, que é a nossa, sim, somos animais, não tem parede celular e coisa do tipo. Só que isso é um pouco mais pra frente, pra um outro vídeo, tá? Nesse primeiro momento é importante que você entenda o que é a célula, que é essa unidade funcional que a gente tem. Segundo, que os seres vivos têm células, então eu tenho célula, você tem célula, eu, tu, ele, nós, vós, eles, todo mundo aqui tem célula, tua mãe tem célula. Fala assim, mãe, eu amo suas células, vai ser
uma declaração de amor biológica, assim, uma coisa muito bonita. Pessoas de biológicas têm umas ideias meio doidas às vezes, né? Ignora um pouco, tá? Então, basicamente, todos nós temos células, e entender que a célula vegetal é diferente da animal. Ou seja, a sua célula não é igual à de uma cebola, por exemplo, também não é igual à célula de um abacate, nem igual à célula de uma rosa, tá? A sua célula é sua, é uma célula animal. Ela vai ter organelas de célula animal. Então, você não vai ter, por exemplo, um cloroplasto e uma parede celular. Podia ser legal ter, podia, mas a gente não tem isso, a gente não faz fotossíntese, tá bom? Então, basicamente, a célula vegetal é diferente da animal. E a terceira coisa importante que você tem que saber é que em geral, tá? Existem 3 coisas que as células possuem. Então, olha só, muito importante que você entenda isso. Que as células, elas vão sempre possuir material genético, membrana e citoplasma, tá bom? Então, material genético, o que é o material genético, né? É o que vai passar aquela carga genética, digamos assim, as características daquela célula para as filhinhas delas, porque as células, elas se dividem e elas têm várias filhinhas, é muito legal. Isso é biologia celular também, só que é uma parte um pouco mais avançadinha, tá? Então, basicamente, as células têm material genético. Imagina, um negócio microscópico que tem material genético. Por isso que eu falo que a bichinha é pequena, mas é importante, né? Então, ela tem material genético, ela vai ter uma membrana. Essa membrana, ela vai ter várias funções. Uma das principais funções da membrana que a célula tem é aquela de selecionar o que vai entrar na célula e o que não vai entrar na célula. Porque você acha que você vai simplesmente chegar na célula e falar assim, hahaha, vou jogar, sei lá, não sei, gel de cabelo na célula, vai entrar na célula? A célula não vai deixar, porque vai ter uma membraninha muito louca lá. A membraninha é tipo um segurança de balada, tá? Então, basicamente, a nossa membrana plasmática é isso, ela é um segurança de balada. Ela vê quem pode entrar e quem não pode. Isso é o que a gente chama de permeabilidade seletiva. Então, a célula vai selecionar o que pode entrar nela e o que não pode. Então, bota aí hashtag segurança de balada pra eu ver que você pegou essa comparação aí, que fica mais fácil de você decorar, tá bom? De você memorizar, na verdade, né? Você entende o que é e vai conseguir memorizar o conceito, beleza? Então, basicamente, a nossa célula tem a membrana. E o citoplasma é onde a gente vai ter as nossas lindas organelas nadando lá, bem lindas. Porque as organelas, gente, elas vão ter funções específicas dentro da célula. Então, como assim, né? Olha só. A célula, ela tem uma função, várias funções, na verdade. Só que cada organela dentro dela vai ter funções também. Então as células têm, por exemplo, algumas organelas que vão produzir proteínas, o que é muito legal. Tem também organelas que vão destruir, assim, as coisas zoadas que vão entrar na célula, sabe? Aí tem organelas que vão fazer a respiração celular para que a gente consiga viver, não é mesmo? Então, basicamente, as células têm várias organelas dentro delas. E essas organelas ficam ali, assim, soltinhas que nem arroz no citoplasma, tá bom? Elas ficam misturadinhas ali no meio. Como eu falei, então, tem essas 3 coisas principais.